eu tenho uma história que retrata exatamente isso e é a minha história. Vamos lá, vou voltar e vou contar quem era o Franco estudante ali nos primeiros anos. Era o cara que tinha muita dificuldade de várias coisas, mas escrevia muito mal, uma caligrafia que mudava a todo momento, então a Cris já consegue ir imaginando que tinha que ficar mais tempo fazendo caderninho de caligrafia meio como punição e que fui pegando um puta bode. A aula passando na lousa, o professor termina a lousa, eu não termino de anotar, ele vem apagando até que chega um momento que eu falo, foda-se. Tipo, não anoto mais. Não anoto mais. E aí começou o lado rebelde, já que eu não consigo, falei, vou tocar o terror. E tocava o terror, era isso. Então, é uma fraqueza que eu tinha naquele momento, mas que eu desenvolvi o lado social como ninguém. Então, organizava a bagunça e tudo mais. Mas no momento que o professor estava explicando, era a minha única oportunidade de estar aprendendo, porque eu não tinha ali a condição de anotar, de revisar minha matéria depois. Então, no momento que estava explicando, eu sentava, prestava atenção, e nesse momento que eu prestava atenção, é o momento que eu levava para a prova e tinha a visualização de onde que ele estava falando, o que ele estava falando, e essa foi a minha metodologia. E aí, ela foi reforçada depois porque meus amigos que anotavam não conseguiam ir bem, aí pedia lá para estudar comigo. Aí eu ia e explicava a matéria. Aí explicava a matéria, eu já pegava os pontos de falha. Eu falei, puta, isso daqui eu ainda não entendi. Aí eu só estudava isso direto. Então, toda a condição, foi totalmente difícil para mim inicialmente, mas me mostrou outras habilidades que eu falei, esse é meu caminho. Você sozinho aprendeu como você aprende. E hoje, na época eu não tinha noção disso, né? Hoje no backtest aqui de falar, opa, o que aconteceu lá atrás? Eu falo, opa, acho que foi isso, isso, isso. E hoje é a minha característica, eu não consigo fugir disso. Se eu tento pegar e anotar, esquece. Vai dar errado, eu preciso trocar, eu preciso conversar, eu preciso falar e depois tentar passar isso para alguém. Isso funciona muito bem para mim. Tentou outra via, não dá certo. Muito doido. Como tem aquelas pessoas que realmente aprendem anotando. Sim. E cada um vai meio que descobrindo isso. E eu não consigo entender, de verdade, eu não consigo entender mesmo. Por que eu não sei nem quem que perguntar, quem que é especialista como que se aprende. Por que isso não tem na escola? Nunca ouvi isso na escola. Minha filha está na escola, nunca ouvi essa conversa, na verdade, da minha filha. A minha filha, ela é igual a você, que é igual a mim também. Eu só fui fazer o diagnóstico de déficit de atenção e dislexia tô com 42, com 40 anos, porque eu não passava na prova de inglês do IELTS. E depois de ter feito 15 vezes uma nota em que eu não passava por causa de erros de ortografia, eu trocava as letras e coisa que só faz diferença na hora que você está na primeira ou segunda série. E eu me lembro quando eu era criança, na primeira ou na segunda... Quando você não digita, né? Exato. E essa história é parecida com a minha, é parecida com a história da minha filha, com algumas diferenças, claro. Em primeira, segunda, terceira série, eu tirava nota boa em tudo, menos em gramática e ortografia. E aí depois foi matemática. Eu só fui aprender a ler e escrever direito quando as sílabas entraram na jogada. Que daí aquilo fez mais sentido pra mim. Eu falei, como que as pessoas não entendem fonema? É tão fácil. E ninguém entendia fonema, todo mundo foi mal em fonema, porque era difícil. E eu, cara, agora sim eu entendi. Aí a partir dali eu comecei a ler e escrever muito melhor. Igual ficar fazendo caligrafia, aquela coisa toda, tal, tirar uma nota vermelha. Não sei explicar que naquela época não tinha aprovação automática, mas a primeira, segunda, terceira série eu tirei nota vermelha de matemática e gramática e me passando, e eu era vagabundo, preguiçoso, só me interesso pelo que me interesso, aquela coisa toda. E a minha filha, Ariel, parecida, ela tem dificuldade de ler e pegar, mas porque ela é bilíngue, então ela confunde inglês com português também tem essa. E em contrapartida, ela aprende ouvindo muito bem relações, contextos, história, progressão. Ela consegue facilmente entender a linha do tempo, voltar. Exatamente. Tem outras virtudes que as crianças da idade dela não têm. E aí comecei a trazer para a escola isso, né? Cara, assim, mas quem que presta atenção como que a criança aprende? Porque assim, sou pai,
presto atenção nisso. Eu tô vindo para vocês aqui, porque a escola chamou, sua filha tá um pouco atrás, nisso aqui e tal. Falei, cara, relaxa. A primeira coisa que eu falei. Vocês estão preocupados? Não, a gente tá um pouquinho preocupado. Pois é, eu não tô preocupado. Mas assim, é assim que ela aprende. Ah, obrigado. E de fato, ela tá alcançando. Ela já alcançou praticamente na gramática, agora ela tá alcançando na matemática. Mas eu perguntei, quem que aprende como a criança aprende? Como é que vocês fazem essa leitura de como a criança aprende? Eles ficaram me olhando assim. Aí eu não continuei, porque não era o momento. Mas eu venho pensando nisso. Desde a conversa que a gente teve em janeiro, eu venho pensando, sabe, que eu gosto muito de lá dessa integração da comunidade com a escola, a escola tem bastante escuta da comunidade dos pais, de começar a trazer essa história, assim, de falar assim, alguém precisa aprender como as crianças aprendem. Entendeu? Identificar e isso. Saber trabalhar em cima disso, né? Pra tirar. Porque eu sei que na Finlândia, em algumas high schools tem isso, mas a criança chega no high school, que já não é mais criança, já sabendo como eles aprendem, daí bem que direciona. E no pequenininho lá, 4, 5, 6, 7, 8 anos, e aí? Eu ouvi um podcast essa semana, não vou lembrar exatamente o que, mas o cara estava perguntando isso, ele falava, cara, minha irmã faz pedagogia. Eu pergunto, mas vocês aprendem lá a dar uma boa aula? Vocês aprendem lá como uma pessoa aprende? Não, a gente fica discutindo o pensamento do autor tal, e não tem não tem nem essa disciplina, assim, né? Como que se dá o processo de aprendizado. E aí, só para compartilhar também, eu acho que a minha fortaleza veio de uma fraqueza também. Eu era tímido. Aí eu jamais tive coragem de levantar a mão e perguntar ao professor, não entendi essa parte da matéria. Então eu não entendia, eu ficava, não vou perguntar de nenhum, agora eu vou entender eu sozinho. E eu fiquei bom em entender as coisas por medo de perguntar. Aí esse medo, graças a Deus, passou, porque timidez é foda. Não, e é engraçado, porque a gente está contando duas histórias que aos trancos e barrancos foram se desenrolando e, pô, até certo ponto foi bem. Você Deu bom. É um cara que tem um doutorado, é um cara bem estudioso, é referência na área e tudo mais. Mas e quantos semelhantes que não chegaram nisso, né? Não tiveram, sei lá, se a sorte, enfim, de os recursos, né? Os recursos para descobrir qual que é o melhor caminho para ele mesmo, né? E aí, às vezes, assumem outro caminho que não é bacana. Que é da desistência, da evasão escolar, né? Ou de problemas que acabam tornando psicológicos por questões de déficit de aprendizagem, acaba tendo uma autoestima e a gente vem com os problemas mentais, psiquiátricos, é um buraco grande. E eu acho, mal com isso, quando você fala quem, né? Tem que ser os professores. Hoje a gente tem muito em âmbito terapêutico, né? Essa busca. E em relação com a escola, as escolas fazem esse núcleo de inclusão, né? Vou pôr bem entre aspas, mas ainda há uma resistência a essa maneira própria, individualizada de se aprender. Né? A aprendizagem depende de memória e o número que a gente tem, as possibilidades de memória são imensas: a auditiva, a visual, a sinestésica, a tátil, né? A afetiva, a sensorial, com todas essas que a gente falou e muitas outras que a gente não apresenta. Então a gente tem um único caminho para muitas vias. E aí é complicado. E o que se cobra, qual que é a variável que se usa para saber se a pessoa aprendeu ou não? É conteúdo. E é isso que o Malco estava falando. Você aprende conteúdo, você está usando aquela via direta, mas você não aprendeu a fazer paralelos, relações e às vezes a pessoa sabe todo o conteúdo, mas não sabe... Né? E um dos pilares da aprendizagem é a capacidade de transferência. E aí que talvez seria a melhor via, né, para pegar aquele conteúdo em uma outra... contexto. Em outro contexto e ver se tem a capacidade de extrapolar aquilo, né?